Bom, pessoal, boa noite. Vamos para a nossa aula de farmácia hospitalar e clínica. Estávamos falando sobre logística farmacêutica. Vou compartilhar o slide aqui, ó. Acho que nós paramos nesse slide. Então, começaremos a partir daqui. Vocês devem lembrar, né? Estava falando de logística farmacêutica, logística hospitalar, logística empresarial de forma mais ampla. E aí eu terminei falando aqui que a missão da logística é dispor o produto, serviço certo, no lugar certo, no tempo certo, nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a maior contribuição à empresa, criando valor, né? E aí eu parei nesse slide, falando que a principal atividade da logística é a gestão de estoque, deixei ele marcadinho de vermelho para vocês, e disse que nós estudaríamos a partir de hoje as técnicas, né? Que seria aqui o segundo passo, identificar quais técnicas estão sendo prioritariamente adotadas, como eu analiso a necessidade de reposição do meu estoque. Eu faço compras programadas, eu vou comprar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, observando o consumo, observando sazonalidade, por ponto de estoque, né? Por ponto de pedido. O que é ponto de pedido? A partir de... Eu tenho estoque mínimo. Chega em 50 ampolas, 100 ampolas, eu peço novamente. Entendeu? Normalmente, ou é ponto de pedido, quando atinge o ponto de pedido eu compro, ou são compras programadas, eu faço compras de tanto em tanto tempo. Né? São as maneiras mais racionais. Quais são as circunstâncias de utilização do que eu vou comprar? Né? Existe uma sazonalidade, é um uso contínuo, um consumo médio padrão, né? Todo mês eu consumo mais ou menos a mesma coisa. Ou, como eu disse, tenho sazonalidade, tenho períodos de maior uso, períodos de menor uso. Qual a aderência aos serviços de saúde, né? Quais os desafios e limitações e quais as oportunidades para melhorias futuras? Como assim desafios e limitações e aderência? O método que eu vou utilizar, ele é adequado para o serviço de saúde? Ou eu posso utilizar num supermercado, numa drogaria, mas para um serviço de saúde ele não funcionaria? Como aquela história de eu peço hoje, chega amanhã. Posso fazer isso na farmácia? É bacana, né? Na farmácia é muito bacana. Eu tenho esse medicamento de alto custo? Não, mas eu peço para você, chega amanhã. Legal. Agora, eu posso fazer na farmácia hospitalar? Na drogaria, sim. Mas e na farmácia hospitalar? Né? O paciente chega infartando, eu não posso esperar o outro dia para eu ter o medicamento, né? Então, medicamentos de urgência e emergência, como está citado acima, circunstâncias de sua utilização, vão ser levadas em consideração. Se é um medicamento que eu posso, que cabe esse tipo de compra, de programação de compra, tudo bem. Agora, aqueles da urgência e emergência, que são da curva, como a gente vai ver aí, né? A, B, C, X, Y, Z, como a gente vai ver aí, eu tenho que analisar isso de uma maneira fria e bem analítica, né? Para eu não passar esse tipo de necessidade, dificuldade de expor os pacientes ao risco assistencial de não ter o medicamento, de desassistência. Desafios e limitações, essa é uma limitação, né? Desafio é não ter estoque, não ter perda, não ter consumo elevado, não ter gastos, né, com estoque muito elevados, né? Capacidade analítica do farmacêutico aí e, obviamente, de um sistema de gestão de farmácia hospitalar que vai me ajudar nisso, né? Formatizar. E como eu posso melhorar esse processo? Eu já dei uma dica, né? A informatização ela é comum no sistema de farmácia hospitalar, né? No setor, mas todos os hospitais já possuem esse tipo de ferramenta. A questão é melhorar essa ferramenta e adequar ela, adaptar à instituição. Técnicas de gestão de estoque mais adotadas em hospitais norte-americanos. É um dado não muito recente, é um dado antigo, né? Tem muita coisa, estudo sobre isso hoje, até porque a gente sabe que isso aí continua desse mesmo modo, até aumentou um pouco. Ponto de pedido, olha só, 92,9% era ponto de pedido. Classificação ABC, 61,9%, ou seja, não precisa de adotar um e não adotar o outro, né?
Observem que o somatório dá mais de 100% porque eles têm mais de uma técnica de gestão de estoque. Lote econômico de compras, MRP, a gente vai ver o que é, JIT também a gente vai ver o que é, Just in Time, né? 2 gavetas, a gente vai ver o que é cada um desses aí, só para vocês verem. Essas 2 gavetas não é utilizado mais, né? Observe que é uma coisa obsoleta, a gente nem vai estudar isso. Nem a vigilância sanitária nem permite isso mais hoje. Principalmente em termos de quando a gente tem medicamento controlado. Técnicas de gestão de estoque mais adotadas. O que é classificação ABC? Estoque com grande variedade de produto, eu separo os medicamentos em classes, que são aí a B e C e a XYZ. Vai dificultar o planejamento e o ressuprimento, uma grande quantidade de medicamento, né? Uma grande variedade. Como cada grupo de medicamentos tem determinadas peculiaridades gerenciais, como giro, preço, consumo, prazo de entrega, compra de fornecedores diferentes, né? Alguns têm um prazo de entrega diferenciado, outros é mais rápido. Alguma coisa é importação. É importante que se separe os produtos em grupos que possuam características gerenciais semelhantes. Essa padronização e separação possibilita uma maior atenção para cada grupo de medicamentos e pode ser feita de um modo que eu tenha uma classificação econômica e uma classificação de importância. Então, a curva, a classificação ABC, é uma curva de custo. Tá? Quantidade, custo, que representa em termos de custo. E a sistema XYZ, classificação XYZ, é de criticidade, é de importância. Como assim? Segundo a classificação ABC, os materiais de consumo podem ser divididos em 3 classes. Então, classe A, são os itens mais importantes. Corresponde a um pequeno número de medicamentos, ou seja, cerca de 20% dos itens, representando cerca de 80% do valor. Ou seja, eu tenho um pequeno estoque que representa 20% dos itens, mas em custo ele representa 80% do valor. Uma pequena quantidade de itens caros. Então, a curva B é o intermediário, está entre a B e a C. E a C, eu tenho aí 70% dos itens cuja importância representa 20% do valor. Então, 20% dos itens representando 80% do valor. Mais ou menos 70% dos itens representando mais ou menos 70% do valor. E a classe B gira em torno aí, vocês estão vendo, de 5%, 10% dos itens. Né? Não dá para eu ser exato, porque depende da instituição, né? Então, se eu tenho uma instituição que usa muito classe C, eu tenho uma diminuição na classe B. Se é um que tem menos classe C, eu tenho um aumento na classe B. Isso é variável. Por isso que a gente chama de curva 20-80. Normalmente, 20% dos itens que representam 80% do valor e 80% dos itens que representam 20% do valor, desconsiderando a classe B. Por isso que chama o sistema 20-80, tá? Beleza? Então, por exemplo, AS. AS, se eu comprar 1000 comprimidos de AS, que está lá na classe C, AS custa menos de 1 centavo o comprimido. Então, uma quantidade grande de AS representa um valor pequeno de estoque. Um medicamento mais caro, eu teria uma unidade desse medicamento que representaria aí, às vezes, milhares de comprimidos de AS. Então, se eu perdi, venceu o medicamento na farmácia, de qual classe? Se venceu 100 comprimidos de AS, se venceu 1000 comprimidos de AS, às vezes o impacto financeiro é muito menor do que vencer uma órtese, prótese, um material especial, um medicamento de alto custo. Né? Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo assim. Insulina semaglutida. Uma canetinha custa R$900, 800, R$900. Classe C, um AS infantil, que não é usado como infantil nada, é uma AS de 100, né? É utilizado como antiagregante plaquetário, custa menos de 1 centavo o comprimido. Quantos comprimidos de AS de 100 eu preciso para equivaler ao preço de uma caneta de semaglutida, de Ozempic? Olha o cálculo. 90 mil. 90 mil, olha só. Olha só, se eu deixar vencer uma canetinha de semaglutida,
Como assim? Vai ter esse medicamento no hospital? Às vezes é um paciente que está na UTI com um problema, às vezes, infeccioso, né? Às vezes uma pneumonia, Covid aí agora, né? Mas que ele faz uso contínuo do medicamento, que é o Ozempic, e se o paciente está ali internado e às vezes não tem aquele medicamento no momento, existe um protocolo de garantia de uso de medicamento contínuos. Então, às vezes, ou o próprio hospital fornece, ou ele compra aquilo e depois ele cobra do paciente se é um caso de particular. O paciente que está ali em convênio, né? Unimed, Banco do Brasil, CACI, né? Bradesco, Saúde, o hospital fornece medicamento e depois cobra. Mesmo no particular, quanto no saúde suplementar, nos planos, nos convênios. No SUS é que você não tem esse tipo de fornecimento. O paciente tem que levar o medicamento que ele faz uso continuado, né? Então, como o Adriano calculou para a gente aí, ó, eu preciso de 90 mil comprimidos de AS, de 100, para que eu tenha o valor de uma caneta de semaglutida. Olha para vocês verem. E tem medicamentos mais caros, viu, pessoal? Tem medicamentos Eu acho aí. que essa insulina aí, eu acho que ela vem pela farmácia Cidadã, Hermínio. A semaglutida é o Ozempic, né? Eu acho que é atendido pela farmácia Cidadã. Não tenho certeza absoluta, não. Mas eu acho que sim, tem umas insulinas dessas que é atendido. Aí, muitas vezes o paciente faz o tratamento, faz o processo, Tem que fazer o aí, de processo. repente, o paciente falece, né? Aí o produto fica na farmácia básica. Muitas vezes a família não avisa, acaba vencendo a farmácia. Pois é. E é um medicamento de alto custo. Se não me engano, na drogaria, eles vendem a R$ 868. É um valor padrão. Eles falam com desconto do laboratório. Aí eles vendem em todo lugar que você procura o mesmo preço, R$ 868 a canetinha. Hoje está muito na moda essa semaglutida, que é um medicamento que você usa uma picada por semana, né? É muito melhor do que você tomar insulina todo dia. Às vezes até mais de uma vez por dia, né? Então é um medicamento bastante tecnológico. E ele vem numa canetinha, né? E com um preço aí salgadinho, né? Essa farmácia cidadã que você está falando é a do Estado, né? Medicamento de alto custo do Estado, né, Adriano? É sim, é sim. Tem que montar o processo, depende do CID, né? Do CID do paciente. Tem que enquadrar o CID da doença com os medicamentos o qual é coberto pelo Estado, né? Mas tem o nosso farmacêutico mesmo, acho que ele atende ali, acho que uns 400 processos e busca uma média de 100 processos por semana. Nossa! Mas tem vezes que ele traz o bagageiro do carro e a traseira do banco traseiro cheio de produtos, né? Tanto leite, né? Para sonda e tudo mais. Isso. Ele traz por vez de viagem mais de R$1 milhão de medicamento. Medicamento de alto custo, nutrição, Não. né? Nutrição parenteral, enteral aí também. Parenteral é mais hospital, né? A fibrose pulmonar, eu não sei como é que é o nome que fala. Eu tinha uma tia minha que faleceu com isso, ela fazia o tratamento, aí a minha prima devolveu para a farmácia cidadã 2 caixas do medicamento que ela tomava, R$80 mil as 2 caixas de medicamento. O interferon aí também é uma muito pessoa caro, ganha um né? salário mínimo paga um tratamento desse. Interferon alfa, beta, pegilado, vocês devem fornecer isso lá também, né? A gente Não, vai... tem umas injeções lá que é R$8 mil a dose. É isso mesmo, deve ser interferon. A gente vai ver na farmacoeconomia de que existem, por exemplo, estratégias de você não fornecer esse tipo de medicamento, mas de você compartilhar o uso. Em vez da pessoa levar para casa, a pessoa vai até um local para tomar. Vocês fazem isso também? Ou não? Ou o paciente Não. leva? Porque, na Porque, por verdade, o que exemplo, acontece? Não existe o estoque de medicamento na farmácia cidadã, na nossa aqui. E nem é fornecido pelo Estado, sim. A sua é onde? Fornecido. A nossa é aqui, Irupi, junto né? à farmácia básica, Iuna. Iuna. O que acontece? Os medicamentos que vêm, eles vêm pré-determinados para o paciente. Então, ele já vem aquele medicamento para aquele paciente. Não vem um comprimido a mais. Se o médico indicou lá, vamos supor,
gabapentina, 21 comprimidos, vai vir 21 comprimidos para ele. Ou vem assim, 42 tratamentos de 2 meses, assim por diante, até 3, né? Mas vem exclusivo para o paciente. Por isso que não tem eu acho que não tem esse negócio por causa disso, porque vem para o paciente, é dele, o tratamento é dele. Tem algumas estratégias, Adriano, por exemplo. Se não me engano, para grávida, quando dão. Pode falar. Para gestante, você está falando da imunoglobulina, né? Matergan, né? Esse mesmo, e não é caro se separar assim, R$90. Mas você imagina R$90, uma ampola por dia durante toda a gestação. Então, tem situações que são... O paciente, pode, né? Para a gente pode não ser caro, mas tem pessoas que não têm condição de comprar, né? A gente sabe disso. Então, essa estratégia que a gente vai ver lá, pode falar. E a gente pensa assim, R$90. Aí R$90 é barato, mas é R$90 todos os dias. Aí imagina 5 meses de gestação, R$90 todos os dias. É caro. Com certeza. Essa estratégia que eu estou te falando, que a gente que é orientado que se faça, é porque, por exemplo, o interferon, quando ele era fornecido, ele vinha em ampolas de 1 ml e, por exemplo, um paciente tomava 0,8 ml. E aí se perdia 0,2. O outro tomava 0,9 ml, se perdia 0,1. E um 0,1 ml desse medicamento, no mês, ficava R$10.000. Essa é a perda. E aí, em vez de o paciente levar o medicamento para casa, eles iam tomar de forma coletiva. E aí o 0,1 que sobrava de um e o 0,2 que sobrava de outro ia ser aplicado em outro paciente, sabe? Não tinha perda. Mas para isso tem que ter uma organização, tem que ter o dia de aplicar, porque a ampola você não pode guardar. É estilo vacina, né? Estilo vacina. Vacinas que abrir o frasco, tenta aplicar o máximo. Justamente, para você não perder. É isso mesmo, é um bom exemplo. Bom, voltando aqui, é isso aqui que é a classificação ABC. Pequena quantidade de medicamento que valem alto valor, alto preço. São medicamentos que são pouco utilizados, mas têm alto custo. E o outro são medicamentos que são muito utilizados, uma grande quantidade em estoque, mas que não valem muita coisa. Então, para o controle de estoque é muito importante. Né? Como eu disse, você perder aí 100 comprimidos de AS não é nada perto de você perder um interferon, uma semaglutida. Né? Então, uma coisa bem criteriosa, mas fácil de vocês entenderem a representatividade disso para um gestor, um farmacêutico hospitalar. Perder um medicamento que custa R$10.000, o cara tá perdido, né? Tem que arrumar uma maneira daquilo, né, ser rapidamente dispensado, né? Outra análise possível, pessoal, é seguindo o mesmo princípio, mas agora com parâmetro de importância, de criticidade, é a XYZ. O que é isso? X são materiais que possuem similares, por exemplo, amoxicilina. Prescreveu amoxicilina. Chega lá, não tem amoxicilina no estoque, mas eu tenho azitromicina. Dá para trocar? Eu tenho ampicilina. Dá para trocar? São materiais e medicamentos que têm substituto. Então, são importantes? Claro, mas não são tão criteriosos assim, não tem uma criticidade muito grande, porque eu tenho substituição fácil deles e rápida. Y tem similar, mas vai interferir na qualidade. Por exemplo, trocar um fio de sutura 3x6, o que vai acontecer? É um fio mais grosso. Então, assim, às vezes o paciente pode dar um queloide, né, dor, de problema de cicatrização, é um que pode ser absorvível, eu faço com fio de nylon. Resolveu o problema? Sim, a sutura foi feita. Mas eu vou ter uma perda na qualidade. Entenderam? O azitromicina é uma vez por dia só. Eu tenho amoxicilina. Vai resolver? Vai. Mas o cara vai ter que tomar 3 vezes. Entenderam? Substitui, mas dá uma perda de qualidade. Às vezes não muita coisa, mas é perda de qualidade. E o Z é aquele que não adianta. Se não tem substituto, né, não existe substituto, eu não tenho como substituir. Então, luva cirúrgica. Se faltar a luva cirúrgica, eu vou pôr o quê no lugar? Né? Eu não tenho luva para operar. Foi operar, não tem luva cirúrgica. Eu vou substituir pelo quê? Entenderam? Não tem condição, não tem medicamento que vai fazer substituição. Então, tem que ser aquele material. Como é que eu faço se eu não tenho? Entenderam?
X, substituição fácil, Y, substituição simples também, mas com perda de qualidade. E o Z não tem como substituir, eu tenho que ter, de qualquer maneira. Ponto de pedido. Aquilo ali é a classificação XYZ e ABC, né? Ponto de pedido é conhecido também como estoque mínimo. Tem como objetivo manter investimento ótimo em estoque, mínimo possível de estoque, com o máximo de segurança que eu consigo ali. Otimizar estoque sem perder segurança. A quantidade solicitada é conhecida como lote econômico de reposição. É o menor valor possível do lote com o máximo possível de segurança. A fórmula para calcular o ponto de pedido, na verdade, o ponto de pedido é calculado pelo estoque de segurança, que é um consumo médio. O sistema vai te dar. Mas você calcula assim, PP, ponto de pedido em unidades, é igual. Demanda média diária, o sistema vai te dar isso. Você tem uma demanda média diária, você tem que ter o histórico aí pelo menos de 1 ano de uso, né? TA, tempo de ressuprimento. Pessoal, voltou aí? Caiu, né? Deu uma caidinha, não deu? Já voltou para todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo? Voltou. Deixa eu voltar para a tela aqui. Bom, Eu estava falando pensando que era a minha. Não, a minha caiu aqui. Pelo menos caiu de forma geral. Olha só. PP é o ponto de pedidos em unidade. Ampola, comprimido, cápsula. DM é a demanda média diária. Como eu disse, para você conhecer a demanda média diária, você tem que ter aí um histórico de 1 ano, 6 meses, mínimo de uso, para você ter uma demanda. Quanto mais tempo, mais seguro, né? TA é o tempo de ressuprimento, tempo que demora para chegar para você, na sua porta, na sua farmácia. E ES é o estoque de segurança em unidades. Então, eu tenho um estoque de eu vou ter um ponto de pedido considerando o estoque de segurança. Normalmente, pessoal, o sistema faz isso para você considerando o estoque de segurança, um estoque médio, com a demanda média utilizada, mais um estoque de segurança de 10% a 20%. Normalmente é parametrizado assim. E aí, ó, é assim que funciona. Estoque, ó, olha só. Tempo de ressuprimento é TA. Estoque de segurança é S, tá aqui nesse risquinho azul. Lote de reposição Q, tá aqui. Estoque máximo é aqui, estoque máximo. Estoque médio tá aqui no M. Intervalo de ressuprimento é IP, tá aqui, ó. E D é demanda, que tá aqui. Então, olha só. Chego no estoque máximo, eu vou usando. Aí eu chego aqui no EM, olha só, que é meu estoque médio. E aí cai, olha só, cai do estoque médio até chegar no ES, que é o estoque de segurança. Quando chego no estoque de segurança, eu já passei pelo PP, que é o ponto de pedido, vocês estão vendo? Então, teoricamente, quando chega aqui, eu já peço. Eu já vou fazer o pedido. Aí eu tenho o meu tempo de ressuprimento, que é o TA. E aí, quando né, o ideal é que nem chegue no estoque de segurança. Mas quando chega no estoque de segurança, eu já vou ter o pedido aqui, eu já vou ter pedido nesse momento, eu tenho tempo de ressuprimento, eu já vou ter de novo meu estoque máximo. Tá vendo? E aí, isso vai se repetindo. Entenderam o gráfico? Entenderam, né? Estoque máximo, pedir. Quando chega no meu estoque médio, eu já vou ter, olha só, entre o estoque médio e o estoque de segurança, o ponto de pedido. Quando chega no ponto de pedido, eu já peço. Quando eu não posso passar a menos do meu estoque de segurança. Então, quando eu tenho o ponto de pedido, que eu vou fazer o pedido do medicamento, eu tenho que considerar que meu tempo de ressuprimento vai ser o suficiente para que chegue o medicamento sem que eu caia abaixo do meu estoque de segurança. Aí, né? Vamos voltando de novo aí. Beleza? Entenderam, pessoal? Tranquilo, né? Lote econômico de compras, LEC, é a abordagem mais comum para decidir quanto de um particular item pedir. Permite o balanceamento entre os custos de manutenção de estoque, pedido e faltas, associado ao nível de serviço adequado. O objetivo é encontrar um plano de suprimento que minimize o custo total. Mais usado em farmácia hospitalar, pessoal, é ponto de pedido e classificação ABC XYZ, tá? A gente estuda os outros aqui também. Ó. A fórmula para calcular é LEC, que é lote econômico de compras,
raiz quadrada de 2 vezes a demanda anual, vezes o custo de aquisição, dividido pelo custo de manutenção do item, a porcentagem de custo do item. É um pouco mais complicado de fazer, mas quem faz isso para a gente é o sistema. Você vai ter sempre um lote para você comprar mais itens por menos preço, sabe? Claro que você vai considerar que você não pode ter perda. Então, eu vou ter um estoque um pouco maior, com um custo, às vezes, um pouco maior, mas que eu vou comprar a um menor preço. Entenderam? É aquilo que, você compra um lote maior e vai ter um preço menor. Claro que eu tenho que considerar que eu não posso ter perda. Não adianta nada eu comprar barato e ter perda, né? Tá vendo? É um pouco mais complicado de a gente analisar, porque esse gráfico aqui já é um gráfico complicado. Esse aqui é mais complicado ainda, né? Olha, porque eu tenho custo total, considerando estoque, mais o pedido, mais falta. E aí, ó, eu tenho o custo das faltas, o custo de manutenção do estoque e o custo do pedido. Observem que o custo de manutenção do estoque ele é crescente, ele é um pouco maior. Mas o custo dos pedidos vão cair, tá vendo? Ou seja, eu tenho um estoque maior, um pouco mais caro para manter aquele estoque, mas os meus itens vão sair mais barato, porque eu compro uma quantidade maior, eu compro lotes, e nesse sistema eu compro mais para pagar menos, né? Considerando que eu não posso ter perda, viu, pessoal? E o custo de falta vai cair também, porque eu não vou ter falta, né? Eu vou ter estoque, né? Então, assim, é usado para quem usa muito, hospitais que usam muito de um item, que tem segurança em comprar um lote maior sem ter medo de que haja uma perda, né? Os custos de manutenção dos estoques aumentam à medida que são estocados lote maior, óbvio. Quanto mais estoque, maior o preço do estoque, manutenção dele. Mas isso resulta em um menor número de pedidos, claro, eu vou pedir menos também, e em menor custo de aquisição e falta. Então, ó, eu vou comprar lotes maiores, quantidades maiores, como consequência disso, o preço vai ser menor, as faltas vão ser menor e a quantidade de pedido também é menor. Quando eu tenho rede, isso aqui é muito comum, porque a rede pode comprar um lote maior e distribuir para os seus, né, para os seus filiais, de maneira que se está sobrando em uma e faltando na outra, eu transfiro de uma para outra sem ter perda. Entenderam? Parece confuso o gráfico, mas é isso, tá? Maior quantidade de itens a um preço menor, diminuindo a quantidade de vezes que eu tenho que fazer pedido e diminuindo também as faltas, né? Mas, como eu disse, aumentando o risco de perda. Beleza? Todo mundo entendeu? Todos os 3 são os mais usados? Sim? Sim, né? Então, beleza. Então, vamos adiante aí, ó. Tendência de gestão de estoques aí da atualidade. Planejamento de necessidade material é o MRP, utilizado aí, é um controle mais recente, né? Substituição da sistemática de pontos de pedida para medicamento de consumo intermitente, como, por exemplo, o MRP é um software com a finalidade de calcular a necessidade de materiais, permite cumprimento de prazo de entrega de pedido, mínimo possível de estoque. Tem também como função programar com detalhe a compra de insumos nas quantidades corretas e no momento certo. Utiliza, pessoal, um sistema que a gente vai ver mais para frente aqui, que é chamado de just in time, né? Parece muito com esse pedido de drogaria que você pede num dia e chega no outro. Chega na hora. Você tem que considerar o quê? Que você tem um mínimo de estoque porque você tem uma facilidade muito grande de compra e de entrega. O seu tempo de ressuprimento é muito pequeno. Às vezes horas. Né? Às vezes menos que isso. É como comprar e chegar. É como se eu morasse do lado da indústria. Eu peço, ela manda para mim. É só o tempo de eu pedir, fazer o pedido e chegar, sabe? Entrega com motoboy. Eu tenho que considerar isso em uma cidade grande, né? Um hospital de interior, por exemplo, não tem condição de se trabalhar dessa maneira. Vai vir para você de BH, de fora. Então, dificilmente você consegue trabalhar nesse sistema. Método do TPOP, ponto de reposição baseado no tempo. Permite a utilização da informação de previsão de demanda do item. Eu vou prever quando que eu vou precisar o item. Visibilidade futura de compra ou de produção e lidar com a sazonalidade, tendência e variações bruscas de demanda. Também não é muito fácil para a gente que tem tempo grande de ressuprimento. Normalmente, o nosso ressuprimento menor que a gente consegue é de um dia para o outro. Pedir hoje para chegar amanhã. Às vezes não me permite, né?
A lógica do TPOP permite que o instante de colocação do pedido não seja resultado da reação da demanda real, mas antecipação de eventos futuros, de necessidade. Programação de cirurgias, cálculo baseado em métodos, sistema de programação, liberação do pedido com base no tempo de resposta do fornecedor, através de uma ordem de compra, tempo de ressuprimento, né? Quantidade comprada deve ser determinada por regras específicas para determinação do tamanho do lote, para que eu não tenha perda. Normalmente, quem consegue trabalhar assim, com MRP, com TPOP, reduz o nível de estoque em até 27%. Mas, como eu disse, eu tenho que considerar uma entrega rápida. É possível? Às vezes não é possível, não é viável. Just in time, todo mundo deve conhecer. Né? O meu just in time é na hora, né? Em cima da hora. É quando eu tenho facilidade de receber o material na hora que eu preciso. Né? No setor de saúde, o JIT, o Just in Time, recebe o nome de SMM, né? Que é aí, gerência de materiais sem estoque. Eu peço no momento da necessidade. Fácil? É para quem tem acesso rápido, entrega rápida. Se eu não tenho isso, não dá para trabalhar com isso, não. A prática SMM é um programa desenvolvido entre o hospital e o fornecedor, no qual o fornecedor assume a função de distribuição central. Na verdade, eu não tenho uma farmácia central. Eu tenho uma distribuidora que me entrega como farmácia central. Estão vendo? É uma coisa assim distante para a gente, né? Se eu for trabalhar dessa maneira, você está perdido, né? Você não vai conseguir. No hospital de interior, é inviável. Para tanto, o fornecedor entrega diariamente na área de recebimento medicamentos necessários, pré-alocados em caixinhas específicas para cada unidade, que é do CTI, e faz o papel da farmácia central, né? Então, você pula no organograma uma farmácia central, já tem as farmácias satélites vinculadas diretamente a um distribuidor. Menos importância a critérios como lista de preço, desconto por quantidade. Então, assim, você não pode considerar muito preço porque você terceiriza isso para alguém, né? Você não vai ter todos os seus fornecedores trabalhando dessa maneira. Então, normalmente, você não considera muito preço. Fecha com uma empresa. Maior importância à marca, contrato de longo prazo, confiabilidade do produto, tempo de resposta, né? Entregas emergenciais, ao contrário do preço. A adoção desse tipo de programa é necessário, o estabelecimento de um fluxo de informação contínuo entre ponto de consumo e fornecedor, gera visibilidade do consumo do medicamento, como contrapartida, em particular, aí, né, esses hospitais aí que participam desse tipo de programa costumam aumentar seus custos de 3% a 7%. Como eu disse, eles prezam por qualidade de entrega, velocidade, marca, e não necessariamente pelo preço. Estudos mais recentes indicam que, dependendo do tipo de medicamento, você pode ter um aumento aí de mais de 15% do estoque, de valor. Tá? Então, nós temos a diferença entre o ressuprimento convencional e as práticas. Só para vocês verem aqui como funciona, em tipo de entrega convencionada, unitária, semanal, né, diária. Okay? Tem uma comparação aqui, ó. Nós vamos ver depois, tá? Comparando os hospitais, falando sobre a lei de licitação e comparando o sistema de distribuição de medicamentos, tá bom? Então, paramos aqui, na próxima aula a gente começa. Nós encerramos esse slide, está faltando só 2 slides aqui, mas é um estudozinho de caso rápido aqui do Hospital Sírio-Libanês, então vai ficar para a próxima aula, beleza? Terminamos então, abraço para vocês, 7º período, estarei daqui uns minutinhos lá no controle de qualidade, tá? 9º período, encerramos a nossa aula. Boa aula aí na sequência. Bom final de semana. Valeu, Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.